Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo, né? Na aula de hoje, Colégio Estadual Círculo Operário. Lembrando que eu estou gravando essas aulas para os nossos alunos da rede pública estadual, para outros alunos que vão fazer concurso público. Tá legal? Professor do Colégio Estadual Círculo Operário da rede pública de educação do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, nessa aula número 2 de estatística, a gente vai falar de mediana, moda, né, com dados brutos, né, com dados agrupados, sem intervalo de classe. Né? Então, vamos lá. O que é a mediana? Pessoal, a mediana de um conjunto de valores dispostos, né, segundo uma ordem crescente ou decrescente, ou seja, a mediana, segundo um conjunto de valores dispostos em rol, né, é o valor situado de tal forma que no conjunto que o separa em dois subconjuntos de mesmo número de elementos, ou seja, a mediana, pessoal, seria o ponto médio, o valor médio da distribuição dos dados numéricos. Por exemplo, se n for ímpar, se eu tiver um número de termos, um número ímpar de termos, a mediana ela é o termo central do rol, ou seja, ele é o termo que ocupa o ponto médio da distribuição. Se n for par, a mediana ela é a média aritmética dos dois termos centrais do rol. Mediana é o ponto médio da distribuição em rol. Legal? Olha lá, exemplo. Eu peguei uma questão aqui bem básica que caiu lá no concurso de sargento especialista da aeronáutica. A questão diz o seguinte: a mediana dos valores. Olha como é que ele te deu os valores: 2, 2, 3, 6, 6, 1, 5, 4, 4, 5 e 1. Observe, pessoal, que esses valores não estão distribuídos em rol. Né? Isso aqui eu tenho dados brutos, dados não agrupados, e esses valores não estão distribuídos em rol. Eles estão distribuídos de forma aleatória. Para eu determinar a mediana do conjunto de valores, primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Colocar essa distribuição em rol, ou seja, ordem crescente ou decrescente. Então, colocando em rol, eu teria 1, 1, primeiro os valores menores, 1, 1, depois 2, 2, 2, 2, depois 3, depois 4, 4, depois 5, 5 e 6, 6. Pronto, coloquei a minha distribuição em rol, em ordem crescente. Bom, agora eu vou ver o número de termos que tem a minha distribuição. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 termos. Opa! Como o número de termos é ímpar, o termo central é o número 4, porque ele divide a minha distribuição em partes iguais. O 4 é o termo central. Antes do 4 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. E depois do 4 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, para você calcular a mediana, né, o termo que ocupa a parte central da distribuição, que está no meio da distribuição, é muito fácil. Né? Ele é o 4. Uma questão bem básica que caiu na prova de sargento de aeronáutica. Legal? Bom, uma outra medida de tendência central é a moda. Né? O que é a moda? A moda, pessoal, é o que mais se repete na distribuição de frequência. É o que aparece mais vezes na distribuição. Olha lá, definição. Em uma amostra cujas frequências dos elementos não são todas iguais, chama-se moda, que se indica por MO, moda, todo elemento de maior frequência possível. Ou seja, a moda da distribuição é aquele elemento que aparece mais vezes na distribuição. Então, por exemplo, ó, na lista de salários do exemplo anterior, que a gente tinha lá R$700, 800, 900, 1.000, 1.000, 5.600, naquela questão anterior, qual é o salário que se repete mais vezes? É o salário de R$1.000. Então, esse é o salário modal. A minha moda é R$1.000. Ó. O salário que aparece com maior frequência é o de R$1.000. Logo, a moda é R$1.000. Ou o salário modal é R$1.000. Tá legal? Agora, a distribuição de frequência ela pode ser amodal, ou seja, não tem termos que se repetem, né? E pode ser bimodal, pode ter termos que se repetem duas vezes. Né? Olha lá, na sequência de salários, olha lá, na sequência de salários eu tenho o salário médio. Como é que a gente calcula o salário médio? Faz a soma e divide pelo total. O salário mediano. Como é que eu vou determinar aqui o salário mediano? Pessoal, veja bem. Coloquei minha distribuição em rol. 700, 800, 900, 1.000, 1.000, 5.600. Coloquei minha distribuição em ordem crescente. Mas você vai falar, poxa, mas aqui o número de termos é par. 1, 2,
3, 4, 5, 6. O número de termos é par. Quando o número de termos é par, o que eu faço? Eu pego os dois termos centrais e faço a média aritmética. Olha lá, pega esses dois termos, deixo dois termos para trás, dois termos para frente. Pego os dois termos centrais. Quem são eles? 900 e 1.000. Salário mediano, eu faço a soma e divido por 2. 1.000 mais 900 sobre 2. 950. E o salário modal? A moda é o que mais se repete. R$1.000. Né? Então, observações importantes sobre a moda. Por exemplo, nessa amostra, ó, 3, 3, 4, 7, 7, 7, 9. A moda é o 7. Por quê? O 7 é o termo que mais aparece, é o que se repete mais vezes. Então, a moda aqui é o 7. Já nessa amostra, ó, 1, 5, 7, ó, 9, 9, 10, 10, 22. Aqui a gente tem dois termos que se repetem, 9, 9, 10, 10. Né? Então, essa distribuição de frequência ela é bimodal. Né? Ela é bimodal. A moda é 9 e 10. Já na amostra 1, 3, 5, 7, 9, não tem nenhum termo que se repete. Né? Então, essa distribuição ela é chamada de amodal. Não é isso? Essa distribuição aqui ela é amodal. Bimodal é a de cima, tá, pessoal? Essa daqui é amodal. Não tem termos que se repetem. Tá legal? Agora, vamos lá. Bom, uma questão bem tranquila aqui, ó. Bem tranquila. Né? Parecida com uma questão caiu no Enem, ó. Os salários dos funcionários de uma empresa estão distribuídos na tabela abaixo. R$400. Frequência, 5. O que significa isso? 5 funcionários ganham R$400. 2 funcionários ganham um salário de R$600. 2 funcionários ganham R$1.000. 1 funcionário ganha R$5.000. Tá vendo? 5 funcionários ganham 400. 2 funcionários ganham 600. 2 funcionários ganham 1.000 e um funcionário ganha 5.000. Ele quer o salário médio, o mediano e o modal. Pô, o modal é fácil, né, pessoal? O modo é o que mais se repete. Observe que o salário que mais aparece é R$400. Então, eu já sei que a moda é R$400. O salário modal, R$400. Só pode ser C, D. Salário médio. Salário médio basta eu fazer uma média aritmética ponderada. Por quê? 5 pessoas ganham R$400. 2 ganham 600. Né? Então, R$400 aparece 5 vezes. Como é que a gente faz a média aritmética ponderada? Né? É uma média aritmética simples que se repete várias vezes. R$400 se repete 5 vezes. R$600, 2 vezes. R$1.000, 2 vezes. 5.000, uma vez. Olha lá. Para calcularmos o salário médio, basta calcularmos a média ponderada. Igual uma questão caiu na prova do Enem. 5 pessoas ganham R$400. Então, vai ficar 400 vezes 5. Aqui, ó. Viu? 400 vezes 5. 2 pessoas ganham 600. Então, vai ficar 600 vezes 2. 2 pessoas ganham 1.000. 2 vezes 1.000. E uma pessoa ganha 5.000. 1 vezes 5.000. Olha lá. 5 pessoas ganham 400. 2 ganham 600. 2 ganham 1.000. E uma ganha 5.000. Né? Dividido pelo peso. Peso é o total de pessoas aqui. Ó. 5 mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 1, 10. São 10 pessoas. Olha lá. Fazendo a continha, você vai descobrir que o salário médio, né? O salário médio é R$1.750. Não é isso? Beleza. Para o cálculo do salário mediano, devemos colocar a distribuição de frequência em rol. Né? Em rol. E tomar o termo central da distribuição. Só que a distribuição tem 10 termos. O número de termos é par. Então, tem que pegar os 2 termos centrais. O termo mediano é a média aritmética dos termos centrais, que eu já tinha te explicado. Quem seria o termo central? Ó? Eu tenho 10 termos. Ó. 5 mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 1, 10. Se eu tenho 10 termos, o termo central estaria entre o quarto e o quinto. Olha lá. Aqui eu já tenho 5 termos. Né? Mais 2, 7. Então, o termo central está aqui. Ó, entre 400 e 600. Né? Então, vai ficar 400 mais 600 dividido por 2. Né? Olha lá. Vai dar 500. Esse é o termo mediano. E que é o salário modal? A moda é o que mais se repete. Né? Qual é o número que mais se repete? Qual é o valor que mais se repete? R$400. Ele se repete 5 vezes. Né? Então, eu teria 1.750, que é o salário médio, salário mediano, 500, e o salário modal, 400. Viu? Nada demais. Bom, essa questão aqui caiu no CAP.
no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha, né? O pessoal que vai fazer o concurso, Cabo da Marinha, né? Corpo Auxiliar de Praças. Então ele me deu aqui, ó, considerando a série 120, 100, 140, 160, 180. Observe que a série não está em ordem crescente. Ele botou, é correto afirmar que 140 será? 140 será? Olha lá, a série não está em ordem crescente. Então o que eu faço? Distribuindo os dados em rol, ou seja, colocando a série em ordem crescente. Então eu teria 100, 120, 140, 160, 180. Né? Olha quantos termos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5 termos. Esse termo central aqui, ó, o 140, ele é o termo mediano. Né? Outra coisa, essa distribuição é amodal, não tem moda. Então, G elimina A, G elimina a D, G elimina B. A, B e D. Porque não tem moda. Eu sei que o termo 140 ele está no meio da distribuição, ele é o termo mediano. Né? Então, eu fico entre a E e a C. Né? Ó, já sei que o 140 é o mediano. Agora, vamos ver se ele representa a média. Calculando a média da distribuição, como é que eu calculo a média? Somo todos os termos e divido pelo total de termos. Somando todo mundo e dividindo pelo total de termos, eu vou descobrir que o 140 também representa a média. Ou seja, ele é a média e é a mediana. Opção correta, letra E. Viu? Concurso do CAP da Marinha. Né? Outra questão do CAP, bem básica. Corpo Auxiliar de Praças da Marinha. Como é denominado o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores? Pessoal, o valor que se repete várias vezes em uma série de valores, esse valor é chamado de valor modal. Né? Modal. O termo que se repete mais vezes numa distribuição de frequência é denominado o termo modal. É a moda. Opção correta, letra D. Né? Bom, a questão 6, né, que também caiu no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha, no CAP da Marinha, também é bem básica, a gente vai fazer ela de forma bem rápida, bem simplesinho. Ó. Observando os dados abaixo, nota-se que um aluno do 9º ano, do Ensino Fundamental 2, obteve notas diferentes a cada período em um ano letivo. Primeiro período, a nota dele foi 70, né? E no primeiro período o peso é 3. Segundo período, a nota dele foi 80, o peso também é 3. E no terceiro período, a nota dele foi 90 e o peso é 4. Com base nos dados apresentados acima, qual é a média ponderada desse aluno ao final do ano, considerando que cada nota recebeu um peso específico? Ó, como é que a gente calcula a média ponderada? Pega a nota, multiplica pelo peso. Pega a nota, multiplica pelo peso, vai somando os respectivos resultados. Então, vai ficar 70 vezes 3, mais 80 vezes 3, mais 90 vezes 4, dividido pela soma dos pesos. Só isso. Olha lá. Basta calcularmos a média ponderada. 70 vezes 3, por quê? Primeiro bimestre tem peso 3, segundo peso 3, terceiro peso 4. 70 vezes 3, 80 vezes 3, mais 90 vezes 4. Dividido pela soma dos pesos. Ó. 3 mais 3, 6, mais 4, 10. Fazendo a continha, você vai descobrir que é 81. Opção correta, letra D. Olha lá, na prova do CAP da Marinha, do Corpo Auxiliar de Praças. Tranquilo? Pessoal, aqui nós chegamos ao fim do nosso slide, beleza? Na próxima aula, a gente volta fazendo algumas questões do Enem, o ERJ, FUVEST e por aí vai. Tá legal, pessoal? Obrigado pela atenção, espero que todos estejam bem. Continue estudando. Depois a gente faz mais uma nova videoaula, fazendo novos exercícios.